Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai, enquanto o pessoal não entra, a gente vai dar início aos nossos estudos. Eu vou compartilhar a tela aqui do nosso caso clínico, que é o número 19. Tá aparecendo para vocês? Sim. Que é o caso clínico 19, que é a fobia específica numa perspectiva cognitivo-comportamental. Aí, Laís, a gente faz assim, a gente gosta de... Um começa lendo, aí para, o outro continua e a gente vai intercalando. Beleza, aham. Aí deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, por enquanto nada. Vamos lá. A história clínica. Graziella, nome fictício, tem 54 anos, sexo feminino, dona de casa, casada, com filhos, buscou atendimento psicológico com uma demanda de suporte para as etapas de habilitação para direção, pois apresentava fobia de dirigir. A paciente apresentou inicialmente uma demanda urgente para a realização das provas de direção, a fim de oferecer um suporte à família em atividades específicas. Durante as primeiras sessões, apresentava intensas reações fisiológicas antes das aulas e comportamento evitativo diante das mesmas, impossibilitando a continuidade do processo de qualificação para a regulamentação da permissão para dirigir. Essa fobia específica estava contribuindo para um quadro de intenso sofrimento psíquico que a paciente estabelecendo um elevado indicador de ansiedade da mesma em todas as situações que envolviam mobilidade e principalmente diante de estímulos relacionados ao processo de reabilitação. Espera aí, eu tô Quer que eu, achando, entendi. quer Pode que eu vou? continuar aí, pode Tá. continuar, Laís, depois eu falo. Belina afirma que o medo de dirigir é uma fobia específica causada por um temor intenso a uma situação específica ou a antecipação dela, ou seja, nesse caso, dirigir um veículo automotor. Para ela, essa fobia é pouco conhecida e, assim, poucas pessoas procuram tratamento, pois temem o julgamento dos outros, já que acreditam que dirigir é algo normal do nosso dia a dia. Dirigir, então, é um aprendizado que deve ser desenvolvido diante das condições reais, enfrentando o trânsito e todas as situações que ocorrem no dia a dia de uma cidade. Calero denomina amaxofobia como um medo irracional de dirigir, sendo visto como ameaça e gerando ansiedade e estresse na vida diária dos indivíduos. História familiar. A paciente refere uma infância com intensas experiências disfuncionais. Morava com os avós e uma tia. Sofreu intensa violência física e verbal, pois o avô alegava que ela não conseguiria chegar em lugar algum, ouvindo inúmeras vezes durante sua infância que era imprestável, inútil e desnecessária. Além disso, foi vítima de diversas tentativas de abuso por parte do esposo da tia, indicando que todas as suas tentativas de comunicar à família foram frustradas, pois boa parte da família alegava ser mentira da paciente. Casou-se jovem, alegando a tentativa de fugir de um ambiente familiar violento e hostil. Contudo, apresentava um relacionamento conjugal abusivo, sendo vítima constante de violência verbal e física. Tem 3 filhas e uma neta e pouco contato com sua família de origem. Critérios diagnósticos. Deixa eu só abrir aqui o DSM rapidinho para eu ir acompanhando para ver se vai dar alguma diferença. Pode falar. Medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação. Por exemplo, voar, alturas, animais, tomar uma injeção, ver sangue. Em crianças, o medo ou ansiedade pode ser expresso por choro, ataques de raiva, imobilidade
ou comportamento de agarrar-se. B. O objeto ou situação fóbica quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo ou ansiedade. Sobe para mim aí, tá? C. O objeto ou situação fóbica é ativamente evitado ou suportado com intensa ansiedade ou sofrimento. O medo ou ansiedade é desproporcional em relação ao perigo real imposto pelo objeto ou situação específica e ao contexto sociocultural. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente com duração mínima de 6 meses. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. A perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental, incluindo medo, ansiedade e esquiva de situações associadas a sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes, como a agorafobia. Objetos ou situações relacionados a obsessões, como no transtorno obsessivo-compulsivo. Evocação de eventos traumáticos, como no transtorno de estresse pós-traumático. Separação de casa ou de figuras de apego, como no transtorno de ansiedade de separação. Ou situações sociais, como no transtorno de ansiedade social. Pontos de discussão. Qual é a forma fisiológica e comportamental do Eu tô medo? falando e tô achando que o áudio estava ligado. Eu ia só complementar, antes de ir para os pontos de discussão, que tem uma parte aqui no DSM-5-TR que vem da especificação. Que quando se trata da fobia específica, ele pede para especificar com código baseado no estímulo fóbico. Por exemplo, se é aranhas, insetos ou cães, usa o código F40-218, que é relacionado a animal. Se é altura, tempestade, água, usa o F40.228, que está relacionado a ambiente natural. Se é, por exemplo, agulhas, procedimentos médicos invasivos, usa a sigla F4023X, que significa sangue, injeção ou ferimentos. E aí depois tem uma nota para especificação que fala escolher o código específico da CID-10, como segue F40.230, medo de sangue, F40.231, medo de injeções e transfusões, F40.232, medo de outros cuidados médicos, ou F40.233, medo de ferimentos. E aí, F40.248, que é o situacional, que pode ser, por exemplo, medo de aviões, elevadores, locais fechados. F40.298, que é o outro, por exemplo, uma situação que pode levar à asfixia ou vômitos. Em crianças, por exemplo, sons altos ou personagens vestidos com trajes de fantasias. E nota para codificação. Quando está presente mais de um estímulo fóbico, codificar todos os códigos da CID-10 que se aplicam. Por exemplo, medo de cobras e de voar, F40.218, fobia específica de animal, e F40.248, que é a fobia específica situacional. E aí, por exemplo, se tiver um medo de ambiente natural, vai colocar e F40.228, que é, por exemplo, vai ser medos de tempestade. E aí, segue. Pode continuar, Carol. Pontos de discussão. Qual é a formação fisiológica e comportamental do medo? Como diferenciar os medos normais dos patológicos? Como a terapia cognitivo-comportamental pode contribuir para o tratamento de pacientes com fobias específicas? Tá desligado, Carlos. Eu esqueço. Vamos lá, discussão.
O medo é uma resposta natural do corpo humano, representando, em geral, por um conjunto de reações diante de estímulos aversivos. Esse conjunto de reações envolve a preparação fisiológica para as respostas de esquiva, enfrentamento ou paralisação, todas extremamente necessárias para a continuidade da vida. Grande parte dos autores considera o medo como um sistema de alarmes naturais do organismo com a finalidade de chamar atenção para um problema. É possível diferenciar o medo normal do medo patológico na medida que o indivíduo consegue desligar esses alarmes naturais após o enfrentamento do problema em questão. Considerar o medo como parte da existência humana é condição vital para entender o processo que envolve o adoecimento fóbico ou o medo patológico, que seria a ansiedade. As características significativas do processo formativo da ansiedade é a incapacidade de desligar os alarmes naturais do corpo para estímulos aversivos, além da ativação diante de estímulos pouco perigosos. Segundo André, a fobia se diferencia do medo natural do organismo por sua característica mais intensa, se aproximando do pânico incontrolável e com forte caráter evitativo ou de fuga. E vale ressaltar que alguns medos são considerados intermediários quando envolvem um grau um pouco mais elevado diante de estímulos pouco perigosos, mas ainda assim não se constituem como paralisantes. Tá dando um vento para vocês aí no meu áudio? De levinho. Tá dando só um quase não dá chiadinho pra de ouvir, leve. não. Mas tá leve. Se incomodar vocês me falam, tá? Uhum. A terapia cognitivo-comportamental vem se consolidando por sua eficiência no campo da saúde mental, apresentando promissores resultados clínicos para um amplo espectro de transtornos mentais. Dobson e Dozois mencionam 5 fatores que contribuíram para o desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental. A insatisfação com modelos anteriores de terapia. Com modelos anteriores de terapia comportamental e psicanálise. Eu tô rindo por causa do psicanálise aqui, gente, não veio. A demanda da inclusão de aspectos cognitivos no tratamento de alguns problemas clínicos, a realização de pesquisas básicas sobre mediação cognitiva, o desenvolvimento e a identificação de diversos teóricos e terapeutas que se identificavam como de orientação cognitivo-comportamental e, finalmente, a publicação de estudos de pesquisa que consideravam os tratamentos cognitivo-comportamentais tão ou mais efetivos do que os unicamente comportamentais. A efetividade da terapia cognitivo-comportamental tem encontrado em intenso reconhecimento para a maior parte dos transtornos de eixo 1, com um destaque especial para os quadros ansiosos e depressivos. A análise em questão considera a abordagem em questão para o tratamento do quadro fóbico. O trabalho apropriado para o tratamento do transtorno fóbico situacional envolve, dentre outros aspectos que serão discutidos mais especificamente nos tópicos abaixo. A psicoeducação do paciente sobre o transtorno e sobre o funcionamento do modelo cognitivo, reestruturação cognitiva, dessensibilização sistemática e exposição gradual e prevenção de resposta. Após a realização dessas etapas, o paciente passa a se engajar em tarefas comportamentais com potencial de consolidação do aprendizado de seu novo funcionamento psíquico. A paciente em questão iniciou o tratamento em busca de apoio para a retirada de sua carteira de habilitação, referindo tentativas anteriores pouco exitosas, desistindo antes mesmo da realização da prova teórica. Segundo
Picoloto e colaboradores, dirigir não é somente conduzir um veículo. Há muitos significados psicossociais que perpassam essa ação. Ainda segundo o mesmo autor, o processo de aprovação na retirada da carteira de habilitação é um grande desafio à autoestima, e boa parte dos indivíduos com fobias nesta área apresentam questões relacionadas à baixa autoestima. Taylor e colaboradores, citados em Picoloto e colaboradores, consideraram que o medo de dirigir, decorrente de um evento traumático, apresenta um perfil mais estável do que o medo decorrente de um condicionamento clássico, ou seja, aquele em que o indivíduo convive ao longo da vida. Segundo esses autores, outro dado relevante nas pesquisas indicam que pessoas com medo de dirigir, não submetidas a tratamento, têm o medo e ansiedade aumentados gradativamente. O uso da terapia cognitivo-comportamental como orientação teórica para o tratamento principal para casos de fobia específica está embasada principalmente na função imprescindível da modificação das crenças do paciente, buscando uma interpretação mais flexível e que considere todas as possibilidades envolvidas, bem como os trabalhos ligados à exposição comportamental, notadamente bem-sucedidos com pacientes desse campo de intervenção. Vale considerar que é de fundamental importância diferenciar uma fobia específica, que segue os critérios propostos pelo DSM-5, e outras psicopatologias como transtorno do estresse pós-traumático, fobia social, transtorno do pânico, agorafobia e transtorno obsessivo-compulsivo. A paciente em questão não refere acidentes de trânsito anteriores ou qualquer outros incidentes relacionados a algum evento traumático sobre essa temática. Foi explorada uma intensa investigação nesse campo a fim de isolar a possibilidade de transtorno de estresse pós-traumático. Outra psicopatologia a ser isolada nesse caso é a fobia social. A paciente não apresentava um temor relacionado à exposição a outros motoristas, pedestres, policiais, entre outros. Além disso, embora manifestando alguma preocupação com seu desempenho pessoal, a mesma não se direcionava especificamente para o julgamento dos outros. A paciente também não referia um medo associado a passar mal ou ter um ataque de pânico durante a condução da direção, o que isola ainda a possibilidade de uma psicopatologia sintomática ligada à direção, mas que estivesse mais ligada a um eixo de transtorno de pânico. Outro transtorno a ser isolado da fobia específica é o transtorno obsessivo-compulsivo. Sendo assim, isoladas essas possibilidades, considera-se como ponto de grande importância as distorções apresentadas pela paciente em relação à temática direção, que relacionava-se mais diretamente a acontecer algum acidente, apesar de não ter referências significativas anteriores, bater em algum carro, outro carro bater no seu. Pode continuar aí, Carlos. A escassez de literatura sobre a temática específica representa um desafio para o tratamento de pacientes com esse tipo de queixa. Dentro das produções, destacamos Picoloto, Taylor, Ribelina e ainda as propostas de tratamento clínico experimentado com pacientes e suas próprias evoluções. O aspecto comum utilizado no caso de fobias pode ser a base das intervenções no caso do paciente em questão, pois mantém forte embasamento na exposição gradual. Segundo André, a cura de uma fobia supõe a diminuição clara de seus sintomas, em número e intensidade. Ainda segundo esse autor, o fim da terapia pode ser, para uma fobia específica, não significa necessariamente a eliminação total do medo, mas sim um convívio mais ligado à capacidade de controlá-lo ou minimamente mantê-lo em um nível intermediário e com a sensação mínima
de incapacidade diante do mesmo. A fase inicial do tratamento da fobia específica situacional relacionada ao medo de dirigir envolve identificar o modelo cognitivo do paciente. A paciente em questão apresentava crenças centrais relacionadas a desvalor decorrente de uma história familiar. Enquanto você estava lendo, eu estava fazendo as anotações aqui de ponto para discutir. Relacionada à história familiar aversiva no campo de asseguramento de desempenho e a reestruturação cognitiva e a psicoeducação consistem em etapas iniciais do tratamento. A consolidação da metacognição do paciente, gerada pela mobilidade de reconhecer e substituir distorções cognitivas, conduzir o tratamento à fase de exposição gradual. Segundo as indicações teóricas propostas por Leahy, Piccolotto e colaboradores, Beck, Knapp, a abordagem de exposição gradual envolve, inicialmente, a hierarquização dos medos relacionados à habilitação e direção. Após a definição dos graus de sofrimentos experienciados pela paciente na lista hierarquizadas, é iniciada a exposição a partir das situações menos temidas. Espera aí que eu acho que eu mexi aqui. Menos temidas. Isso. Epa. Espera aí. Situações menos temidas. Foi. Vale ressaltar que durante as exposições graduais pode ser necessária a utilização de técnicas de respiração diafragmática e relaxamento muscular progressivo, com o objetivo de fornecer ao paciente autonomia para a minimização dos sintomas fisiológicos em caso de exposições fora do espaço do consultório. Uma técnica utilizada com intenso êxito com a paciente em questão combinava a exposição gradual através da imaginação dirigida, dado o elevado grau incapacitante da situação temida. A mesma foi levada inicialmente a estabelecer uma lista de hierarquia apenas para a imaginação das situações, antes de ser exposta às situações reais. Conclusão. A utilização da base teórica para as intervenções clínicas disponíveis para a terapia cognitivo-comportamental se mostrou muito eficiente no caso apresentado em questão. A paciente reduziu significativamente seu quadro ansioso geral nas sessões de psicoeducação e reestruturação cognitiva. Durante a etapa de exposição gradual, através da imaginação dirigida, a paciente demonstrou eficiente aprendizado sobre a autorregulação de seus sintomas, manejando de maneira muito eficiente o relaxamento muscular progressivo e a respiração diafragmática. O ganho em autonomia da paciente em manejar bem o quadro fóbico durante a exposição gradual, através da imaginação dirigida, permitiu em poucas sessões a transição para a exposição em situações reais. A imaginação dirigida se mostrou muito eficiente também nessa etapa, pois a paciente foi orientada a substituir as imagens fóbicas por outras mais realistas. Outras intervenções comportamentais foram implementadas durante as semanas que antecederam as provas teórica e prática. A paciente se engajou em uma rotina de atividades que envolvesse bem-estar e prazer, através de uma escala de avaliação de prazer em sua rotina diária. Considera-se uma intervenção eficiente, pois a paciente, após sucessivas tentativas, obteve êxito na aprovação e no manejo diário da direção. Pontos importantes. Quer que eu leia, Carol? Estava desligado, agora que eu liguei. Pontos importantes. Necessidade de isolar outras psicopatologias associadas antes de considerar a fobia específica. Considerar a exposição gradual como pilar fundamental da intervenção em pacientes fóbicos.
associar a exposição gradual a outras técnicas de autorregulação emocional, implementar técnicas associadas à imaginação dirigida, escalas de prazer e intervenção comportamental de agenda diária. Vamos lá, pessoal. O que vocês acharam? Eu vou parar o compartilhamento, que esse caso foi bem pequenininho. O que vocês acharam desse caso? E nós vamos para as discussões. Laís, a psicanálise da TCC, me deu um branco aqui agora. Psicanálise. A psicanálise. Ô, gente, mas eu não tenho estudado nada, assim, de psicanálise. A gente tinha que... Sabe o que eu tava pensando hoje, cara? A gente tinha que discutir lá em cima, antes de entrar na discussão. Porque aí entregou, assim, tudo mesmo da TCC. Né? Bem mastigadinho. Né? Mas, assim, o que eu penso da gente ver? Que, às vezes, tem alguma coisa da TCC que, às vezes, passa despercebido, alguma técnica, talvez... Aí, por exemplo, você da TCC. Aí, da psicanálise, talvez algumas ferramentas a gente pode usar, da Gestalt, entendeu? Aí, o que você achou? Como que seria a sua condução? O que você mudaria? Você faria igual? Como que seria se fosse esse caso você atendendo no consultório? A exposição, né, gradual é a minha xodózinha, assim, na técnica. Eu amo. A gente eu acho bacana. Né? Na semana passada, que eu fiz com a minha paciente, né, hipocondríaca. Mas aqui, igual eu te falei, ficou bem assim. Eu seguiria exatamente o que foi descrito aí. Primeiro, a psicoeducação. A psicoeducação, assim, depende do transtorno, né? Faz total diferença o paciente ter conhecimento, um paciente que às vezes nem sabe de diagnóstico. Né? Eu já atendi paciente que, tipo assim, fez terapia há 2 anos, chegou para mim com um relatório diagnóstico tudo bonitinho, mas nem o paciente sabia que tinha aquilo, como funcionava. Né? Então, a psicoeducação, eu acho que está aí, né, primordial mesmo do paciente entender o que é a fobia específica, né, de entender aí os sintomas e tudo mais. O modelo cognitivo também é um ABC aí da terapia cognitivo-comportamental, né? Entender aí situação, pensamento, emoção e consequência. Né? Então, assim, na hora de identificar o modelo cognitivo do paciente, eu sempre uso o registro de pensamentos disfuncionais. Né? Porque a partir daí eu vou identificar qual que é o modelo cognitivo e as crenças. Apareceu que eu levantei a mão aí. Apareceu. Quando você faz assim, ó. Quando faz assim, ele reconhece. Não apareceu, não. Eu só vi você levantando a mão. Não, apareceu sua mão levantando. Agora apareceu. Agora foi. Quando você põe a mão na frente da câmera e aguarda um pouquinho, ele completa, ele aparece essa função. Eu ia até te perguntar isso, se o RPD não entraria nesse caso. Sim, não, dá para entrar demais, sabe? Aí o que eu uso, né? Eu coloco até 3 modelinhos de situações já preenchido, né? Para a pessoa entender qual a data, a situação, o que ela pensou, o que ela sentiu e o que ela fez. Aí no final tem a crença ali, só que aí ela não preenche, né? Isso a gente vai preencher junto lá no atendimento. E a crença de desvalor, né? Depois até fala, né? Que essa é a crença de desvalor. Por quê? Né? A autoestima. Eu até anotei aqui uma frase que eu gosto muito, né? Que fala que a infância é o chão pela qual pisamos o resto das nossas vidas. Né? Então, assim, olha como que foi a infância, né? Dela. Eu acho que é do Caligares, não é? Acho que ela chama... Eu não sei, eu vejo muito como... Era Lute, que ela chama? Lute alguma coisa, a autora. Eu já até usei achei que era do Caligares, Vou até olhar. Deve ser da Lia Luft. Lia Luft, Lia Luft. Lia Luft, isso mesmo. É dela? Tá. Eu usei essa frase no primeiro artigo que a gente fez do estágio lá do CRAS. E assim, né, ela teve aí ela não teve uma base para construir a autoestima dela. Né? Então essa fobia aí foi relacionada a dirigir. Mas porque foi o processo que ela enfrentou ali, né, de colocar em jogo ali o valor, o merecimento dela. Mas talvez poderia ser qualquer outra situação, né, que ela poderia desenvolver essa fobia porque ela não teve uma autoestima aí bem construída, ela não teve uma base, né, para desenvolver. Então a nossa infância, né, se o chão da nossa infância for muito desburacado, com muita pedra, vai ficar difícil de caminhar aí, né, ao decorrer da nossa vida.
Então, né, o que eu faria? Psicoeducação, identificar o modelo cognitivo, a crença dela, né? Ok, crença de desvalor. Né? Eu, antes de partir para dessensibilização e exposição, trabalharia aí um pouquinho a questão, né, da autoestima dela, né, de como que ela se vê. Porque, né, ela pode ter pegado tudo aquilo que ela ouviu na infância, né, e eu gosto sempre de falar assim, como que é você, né, como que é você aí para sua família, para o seu esposo, para os seus filhos, a pessoa, né, vai ali falar, tá, mas e agora, né, e você, como que você se enxerga, né, é como os outros aí falam que você é ou com o potencial que você realmente tem. E a partir daí, partir, né, para dessensibilização e a exposição. Né, eu achei muito interessante aí também que trouxe, né, que na exposição gradual é importante relacionar técnicas de relaxamento, porque nem sempre dá certo, né? Já aconteceu muito comigo, tipo assim, ó, né, o primeiro passo vai ser esse, no primeiro passo a pessoa não conseguir. Então é importante ter, por mais que seja simples, por mais que a gente está pegando ali o medo menos temido, é importante essa paciente, até porque tem um plano de fuga que eu costumo falar, sabe? E sim, se não der certo, o que eu faço? Né? Como que eu vou me preparar caso não saia como esperado? Você terminou, Carol? Desculpa, eu tô... Não, pode falar. Porque você falou essa questão da autoestima, e eu lembrei, né, na hora que a gente tava lendo também, eu lembrei na época que eu fui tirar a carteira, né, a habilitação. O processo difícil, né? Como que foi difícil e como que afetou minha autoestima, assim, que aí eu já, né, já tinha alguns problemas em relação à autoestima, nossa senhora, piorou. Que eu me colocava assim, lá no chão mesmo. É um processo, assim, bem traumatizante para muitas pessoas, né? Sim, pra mim foi. O que acontece? Esses eventos em que parece ser algo tão normal para os outros, como dirigir, né? Parece que, assim, é um evento social, né? Cultural. Todo mundo faz, né? Aí a gente, assim, a gente acha, não, todo mundo tá fazendo e eu, né, não vou conseguir. Então, assim, né? Aí até traz que dirigir, né? Vai além de ali conduzir um veículo, né? Passa por outras questões também. Sim. E eu vejo que em situações como essa, né? Onde algo que a gente está tentando é muito comum, muitas pessoas conseguem, né? Tende a mexer ainda mais aí na nossa autoestima. Piora. Piora, assim. Tem uma parte, não sei se vocês lembram, que fala da questão de... Acho que o estímulo provocar um negócio, uma sensação física nela. Eu lembrei foi de quando, não sei se foi no meu a primeira vez ou na segunda vez que eu tomei pau. Eu sei direitinho qual que é o barulho do carro que eu dirigia na escola. Eu sabia o barulho, podia não ser o da autoescola, mas pela velocidade que passava, eu escutava, eu associava que era o carro que eu dirigia, achando que ele estava passando na rua, e me dava um negócio que eu não queria ver, eu corria para dentro de casa, para evitar. Eu lembrei associando disso. E aí, enquanto estava falando da história clínica, do desenvolvimento do caso, eu fui anotando alguns pontos aqui que eu achei interessante. Que fala da questão dessa fobia dela de... deixa eu começar falando como que eu conduziria. Elisabela não está aqui hoje, mas como ela sempre fala, eu iria acolher essa demanda, deixar ela falar bastante, e aí depois eu iria investigar, porque fala lá uma coisa relacionada à família que ela... Não, Espera só praticamente um ela não pouquinho, tinha... gente. Não, pode ir. Eu só vou Com a precisar família responder a de mensagem. origem, né? Que ela não tinha Tá. contato com a família de origem. Que a questão da família, ela não tinha um apoio, meio que desmotivavam ela, e dessa questão de que falavam que ela não ia chegar a lugar nenhum, dessa questão dela talvez pensar que ela não tem um sentido na vida, que ela não consegue dirigir, dar um norte, guiar, caminhar sozinha. Então esse sentido da direção em si, no sentido literal, a ligação com essa direção da vida dela. E também quando fala da questão do relacionamento, que ela viveu um relacionamento abusivo, que ela não tinha como ela se impor, ou seja, ela não tinha controle desse relacionamento. E dirigir, o que você tem que ter? Você tem que ter controle do carro, você tem que ter o controle daquela situação. Então, isso tudo dá para ligar nesse contexto
para poder assimilar com essa fobia dela. E quando fala também que o temor dela é específico dela dirigir. Então não é de acontecer um acidente, dela passar mal dirigindo, é dela dirigir. Então eu já puxo isso ligando lá no problema dela que aconteceu da família, que aí quando você junta os dois, pum, aí você não tem que trabalhar, mas aí na TCC seria um trabalho que seria, assim, vamos dizer assim, mais rápido, mais pontual, Mais prático. mais prático. Sim. Você falou a palavra certa. Na psicanálise, eu já ia puxar aquilo lá de trás e ir arrastando, até chegar no problema da direção. Eu acho que trabalha a infância também, né, pela psicanálise, assim, né, começaria trabalhando essa infância. Como que foi para ela passar por tudo isso, né? A questão do abuso também, da tentativa de abuso que ela sofreu, as pessoas não acreditaram nela, né? Eu acho que tudo isso, assim, a história da infância dela que poderia ser trabalhada, né, pela psicanálise, pelo TCC, igual a Carol falou, né? A gente sabe que é algo assim, tem que ser trabalhado mais rápido, né? É uma solução, Tem os assim. protocolos. Sim, eu quando eu estava estudando, né, sobre fobia específica, eu vi que as pessoas, muitas vezes, elas não procuram tratamento pela fobia específica, porque elas costumam se esquivar do problema. Então, assim, eu tenho fobia de andar no elevador, então eu não ando no elevador, né? Elas vão se esquivando das situações para elas não precisarem lidar com aquilo. Então, geralmente elas procuram porque tá tendo outra comorbidade junto com a fobia específica, né? Uma ansiedade, porque geralmente vem junto, né? É uma ansiedade, né? Que vem junto. Pela ansiedade muito intensa. Então, elas procuram mais por isso. Ai, gente, agora não tô lembrando de muita coisa. Questão da evitação mesmo. Desculpa, Carlos, pode falar. Pode falar, pode terminar de falar. Não, da evitação mesmo, que elas sempre evitam eventos assim, que elas têm fobia, né? Pela fobia mesmo. E o tratamento, né, até como falou, é essa exposição mesmo, né? É a pessoa ter contato com a fobia, não de uma vez, mas gradualmente, né? Ela precisa se expor à fobia, porque faz parte do tratamento. A pessoa ela não vai conseguir, às vezes, a cura, né? Assim, sem lidar com aquilo de frente, né? Sem encarar aquilo de frente. O que eu ia falar. Aí me fez lembrar de uma frase que eu li esses dias, eu vou falar rapidão, caso não esqueça, né? Que uma paciente minha, né, ela tem questões de ansiedade e eu tava com uma situação lá e ela queria assim, Carol, mas qual que é a saída, né? Eu falei assim, mas a saída é atravessar, né? Porque, tipo assim, né, tem aqui um problema, a pessoa ela tá querendo uma saída, a saída que ela queria dizer é o quê? Fugir, né, esquivar, ela queria sair fora daquilo, né? Eu falei assim, a saída é atravessar, né, porque na hora que você atravessar a situação aí, você vai estar na saída, não adianta querer, né, fugir e esquivar. Então, por isso que realmente, né, é muito mais difícil desse paciente chegar ali para terapia. Verdade. O que eu ia falar é que dessa questão, igual a Laís falou, da evitação. Por exemplo, o elevador. A pessoa, eu tenho medo de elevador. Vou evitar elevador. Mas aí, beleza. Para subir 2 andares, ok. Mas essa pessoa trabalha num lugar que é no 15º andar. Vai subir esses trocentos lances de escada. Vai ter vai estar associado aí um sofrimento psíquico junto disso, que aí pode vir trocentas comorbidades junto. Sim. Ela vai Aí que a chegar gente faz até a atrasada. diferença, né, do medo patológico e o medo comum. Por quê? Medo de dirigir, medo de elevador, tá, né, muita gente tem, né, mas enquanto a gente consegue aí controlar esse medo, né, por exemplo, eu tenho medo de dirigir, eu evito, quando eu puder delegar essa função, eu vou delegar, mas quando precisa, eu vou dirigir, né, então, assim, é um medo que a pessoa ainda consegue ter um controle, né, elevador, não, se eu posso evitar 2 lances de escada, eu evito,
Mas, se é aí no 5º, no 10º andar, eu vou usar o elevador, né? Ter esse controle. E talvez a fobia nem vai ter essa exclusão. Talvez não, muito provavelmente não vai ter essa exclusão do medo, né? Completamente. Mas a pessoa vai conseguir administrar melhor aí a forma como vai reagir a esse medo. Ô, gente, só vou pegar o carregador do meu celular, porque senão ele vai descarregar. Beleza. Rapidão. E assim, é engraçado, eu achei bacana aqui nessa especificação do DSM-TR, quando fala que quando é mais de uma coisa específica, você tem que colocar os códigos associados. Então, por exemplo, se a pessoa tem medo, ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5. Imagina a pessoa com mais de uma fobia. Vai ter F, não sei o que, não sei o que. F, taranana, trocentos códigos não vai ter uma sigla, vai ter trocentas. Essa questão da fobia, né, ou Carlos, às vezes, nem é tão prejudicial, não causa tanto sofrimento, porque às vezes a pessoa tem fobia de algo que ela não vai se deparar ali no dia a dia muito Verdade. difícil. Por exemplo, né, assim, a pessoa tem uma prima, né, ela fala que tem fobia de galinha, né, mas assim, agora lá em São Paulo, a chance de ela ver uma galinha, assim, quase que inexistente, porque foi muito raro, né, mas é claro, se ela vem do interior, na zona rural, tal, tudo bem, é uma coisa. Então, às vezes, né, tem certo tipo de fobia que não vai trazer tanto sofrimento. Mas, né, se eu tenho fobia de elevador e moro aqui em Abricão, porque não tem elevador em lugar nenhum, né? E eu não tenho um contato direto, né? Por exemplo, se eu for lá na cidade grande, se eu for no shopping, né, um dia só, ok. Se você for em Ponte Nova consultar, se você for em Manhuaçu, né? Então, assim, né, é algo que não vai trazer tanto sofrimento, mas imagina, né, eu tenho fobia de elevador e trabalho onde tem elevador, moro num prédio que precisa de elevador, né? Aí o sofrimento vai ser muito mais especificado. Verdade. Nossa, tá muito ruim colocar o celular carregando, hein? Coloque deitado. Achei que a câmera ia virar. Mas eu tinha falado com a Carol, Laís, que eu achei interessante essa parte que quando falando do DSM-5-TR aqui, que quando tem mais de uma fobia, você tem dessa questão de especificar com todos os códigos. Por exemplo, é de animal, você põe o código de animal. Ela tem também algum relacionado ao ambiente natural, vai o código do ambiente. Se ela tem algum de, por exemplo, de sangue, injeção e ferimento, vai esse código também. E vai colocando os códigos, isso fora as comorbidades que ela vai ter, que provavelmente vai ter uma CID, que você vai ter que colocar também. Eu vi também que conforme a pessoa vai esquivando daquela fobia, né, de encarar aquilo, por exemplo, o medo do elevador, ela vai acreditando naquela crença que ela tem, né? Questão também não atinge mais. As pessoas do sexo feminino têm mais fobia do que o sexo masculino, que pode também acontecer, iniciar, né, os sintomas geralmente na infância, né, e para até a vida adulta. E a pessoa não faz tratamento, aquilo continua. Você tocou... Pode falar primeiro. Não, pode falar. Eu falo que você tocou nesse ponto aí da infância, uma coisa que eu trabalharia com ela também é voltar lá da infância e fazer uma comparação com ela. Ela na infância e ela hoje. Que independente da forma como que ela foi tratada, do que as pessoas falavam para ela que ela era incapaz de dirigir a própria vida, é ela que tem que saber se ela é capaz ou não. Porque quem vai fazer isso é ela. Então é ela que trabalhar essa questão dessa autonomia nela, porque senão ela vai ficar dependente dos outros, sabe? Dessa aprovação. Até que alguém chega perto dela e fala assim, não, você vai conseguir, você é capaz, sabe? Trabalhar nesse sentido com ela, de tentar dar essa autonomia para ela não ter essa dependência. É uma coisa, né, importante também que eu faria com essa paciente, trabalhar aí a diferença de pensamento e fato, né? É aquele famoso assim, não acredite em tudo que você pensa. Sim. Porque nossos pensamentos que tá aí, né? Antes de sentir, antes de agir, primeiro vai surgir um pensamento que vai desencadear todo o resto. Né? Então, levar ela a se questionar, né?
no registro aí de pensamentos funcionais, geralmente quando, né, eu vou trabalhar na terapia, a gente começa assim a substituir o pensamento por qual outro pensamento, né, esse cenário poderia ser substituído, para a pessoa, né, entender que o pensamento não é um fato, né, não significa que vai acontecer e também não é uma verdade absoluta. Faz todo sentido. Eu estudei também que depois, geralmente, depois que a pessoa passa por um evento traumático, ela começa a ter a fobia específica. Por exemplo, fiquei presa no elevador. Foi um evento traumático para ela. E aí ela começa a ter essa fobia com a questão do elevador. Aí, né, o caso fala que é mais fácil, né, trabalhar quando é aí um estresse pós-traumático, né, talvez o medo de dirigir. Tem pessoas que desenvolvem também após um acidente de carro, esteja ele conduzindo ou não, né? Então, é algo mais direto, né? Então, digamos que talvez seja mais fácil, porque facilita um pouco aí o caminho. É o caso. Agora que eu aprendi isso, eu vou fazer isso direto quando eu quiser falar. Mas a Carol falou dessa questão aí do estresse pós-traumático, de ter talvez a pessoa dirigir, medo de dirigir, por ter acontecido um acidente com ela dirigindo ou não. Isso aí assimilou o que aconteceu comigo em 2019. Um acidente que eu sofri, eu não estava dirigindo, mas assim, eu acredito que esse acidente tem, assim, nem que seja uma pequena contribuição a insegurança que eu tive na época que eu estava no processo para tirar minha carteira, e também toda vez que eu vou dirigir, eu tenho um pouco de segurança, eu tenho um pouco de medo, mas eu falo para mim mesmo na minha cabeça, não, você tem que ir, você tem que fazer isso, porque se você for ficar refém desse medo, dessa insegurança, você não vai pegar um carro para poder sair. Aí, aos poucos, eu tô tentando ir quebrando isso. Tanto que a primeira vez que eu dirigi depois que eu tirei minha carteira foi para Matipó. Foi para, acho que uma aula prática do Cirlon, se eu não me engano. A distância que eu andei. Aí, recentemente, distância grande também que eu andei, foi tirando semana passada na outra, que foi no início das minhas aulas na Viçosa, eu fui dirigindo. Assim, é outro caminho. Por mais que eu conheça a estrada, eu não tinha, assim, passado por lá recentemente, medo de buraco, dessas coisas, sabe? Mas eu fui na minha, sabe? Aí eu acredito que é isso, que eu ir seguindo, tentando controlar esse medo. Não te paralisa, o medo tá aí. Não paralisa. Né? Mas ele não tá te paralisando. Eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Vou falar com você. Aquele assim, vai com medo mesmo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Uhum. Ô, Carlos, me diz aí, o que você pensaria em exposição gradual para esse caso? Para trabalhar na TCC exposição gradual com ela? Com ela. Por exemplo, eu trouxe outro dia aquele, né, passo a passo que eu fiz com a minha paciente. Vamos ver. Deixa eu pegar um negócio aqui, que eu vou te mostrar o que eu pensaria. O Carlos, esse guarda-roupa dele vai ser cheio de achadinhos, né? Eu tenho que arrumar ele aqui depois. Sim, eu usaria isso para trabalhar a exposição gradual. Olha! Que isso? Oxi. Não, tá muito chique. Isso aqui eu ganhei na época. Isso eu ganhei na época que eu comprei aquele outro óculos meu. Aí foi uma promoção da Chili Beans que eu ganhei esse óculos. Aí o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai tirar isso aqui. Aí você vai pôr o celular aqui e vai encaixar ele aqui. Encaixou ele aqui, você vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Peraí. Não sei se vocês estão me escutando. Aí isso aqui você vai colocar na cabeça da pessoa. E aí você vai projetar nesse telefone que você colocou aqui imagens de como se fosse uma pessoa dirigindo. E aí ela vai estar tendo uma exposição gradual por meio da realidade virtual. E aí, assim, acredito que isso ia ajudar bastante. E isso para trabalhar. Isso dá para fazer com o celular, né? Isso para trabalhar fobia, eu acho que isso é uma ferramenta fantástica. Eu não sei se meu telefone cabe aqui. Várias fobias, assim, né? Assim, dá para fazer em várias situações. Você pode pegar, por exemplo, fobia de animais.
Sim, Você aí pode você coloca começar. lá, Você pode começar, por exemplo, com. Vamos supor, a pessoa tem medo de aranha. Aí você pega primeiro, você vai pôr um desenho de uma aranha. Aí depois. Ah, acho que coube. Aqui, ó, coube, ó. Aí é só encaixar ele lá agora. Que legal, gente. Aí você começa com, por exemplo, o desenho de uma aranha, vai explicando sobre a aranha. Depois você vem para vamos supor, um vídeo de uma animação, um desenho. Aí depois vem para realidade virtual. eu lembro do Cirlon contando um caso que era fobia de cachorro, né, com criança. Aí, tipo assim, no consultório primeiro ele deixou a foto de um cachorro lá, assim, despretensioso, assim, né, sem tocar no assunto, a foto ali, né, aí depois foi com o brinquedo ali do cachorrinho, foi fazendo, até que um dia o Cirlon levou o cachorro dele, aí ele contou que tinha um cachorro, mostrou a foto, né, aí chegou um dia, né, ele perguntou, você quer conhecer? Eu posso trazer ele aqui. Aí levou o cachorro dele, né, então, tipo assim, foi todo um processo aí, Todo um né, assim, processo. é o passo a passo mesmo, né, não tem como, assim, desfazer, né, digamos assim, um problema que tá aí há tanto tempo, né, que ele já Expor de uma vez, né? E nem pular essas etapas. Porque cada uma depende da outra. Sim. Mas eu assim, pensei, né, assim, tipo, né, daria pra fazer com ela também a questão, não sei, né, na casa dela se tem um carro ou não tem. Eu acredito que tenha, né, já que ela quer tirar carteira para ajudar ali, né, a família, de entrar no carro na garagem, sentar lá dentro do carro, Sim. ficar lá um pouquinho, tirar uma foto dela no volante, né, imprimir essa foto, ou de olhar depois, né, essa foto, para ela se acostumar da ideia dela também ali de dirigir. Eu faria isso depois da realidade virtual, para aproximar ela do real. Sim, Igual você né, falou, começar a ir no virtual e depois ir já pro real, né. eu achei bacana isso aí que você falou de pôr ela no carro, tirar uma foto, talvez imprimir essa foto e colocá-la, por exemplo, na mesa de trabalho dela para ela ver e internalizando aquilo ali. Aí depois, colocar ela no carro, lá na garagem, deixar ela com o carro ligado um pouquinho, deixar o carro em ponto morto, com o freio de mão puxado, ela dando umas aceleradinhas para escutar o barulho e fazendo isso aos poucos. Sim. E Depois né, quando vai ver, tá dirigindo. Sim. Depois, quando você for ver, ela vai estar dando até cavalinho de pau na rua. Aí eu vou pra parte que ela tá dirigindo. Aqui, tinha que ter um psicólogo na autoescola, né, gente? Verdade. Tinha. Ô, gente, aqui, eu queria perguntar, desculpa, a Kineta conseguiu serviço na área? Ô, gente, só lembrando que tá gravando, se a gente for falar alguma coisa, daqui a pouco eu paro a gravação. Eu acho que a Kênia estava trabalhando com. Ela comentou que estava com a gente no grupo que estava trabalhando com um projeto. Eu acho que eu não sei se era de pessoas que faziam uso de álcool, se era de cigarro, de alguma coisa assim na Legal, porque Encastra. eu vi que ela falou, né, que não iria conseguir participar. Eu lembrei disso. Gente, será que ela tá? Deve ter sido, mas ela tá participando direto. Ah, que bom, Na hein? verdade, o grupo, na verdade, era a dupla, né? Era eu e a Elisabela, nós começamos em dezembro. Aí a gente começou estudando sozinho. Às vezes a gente mais conversava do que. Mas a gente fazia a leitura do caso e tal. A gente conversava bastante também. Aí eu falei com ela assim: vamos chamar, o que você acha da gente chamar mais alguém para participar? Ela, bora, vamos fazer igual grupo de oração. Você volta no próximo encontro e traz um amiguinho. Aí fica, tá na sua mão lá. Aí no próximo encontro você traz alguém. Você também não trouxe, Carol. Traz alguém no próximo encontro. Tenho que trazer também. E aí, acho que deve ter uns 2 encontros, já sem ser esse ou outro, que a gente já tá com mais pessoas. Acho que teve um encontro que foi 5 pessoas, passado acho que foi 4. Esse foi 3, mas acho que depois o pessoal vai voltando. Deve ter acontecido alguma coisa que eles não puderam participar. Mas a ideia, igual eu falei com a Bela, a ideia inicial do grupo, era ter esse grupo para a gente estudar e para a gente treinar. Porque mais para frente, talvez, de ter a possibilidade da gente pegar algum tema específico e fazer um grupo de estudos pago para estudantes ou como se fosse de supervisão.
Sim, eu tava pensando nisso também, tipo assim, de às vezes, né, por exemplo, fobia específica, talvez eu tenha um paciente com fobia específica, né, de trazer também, assim, a nossa experiência, o nosso caso, Aham. né, clínico, né, para poder trabalhar por cima disso. Ótima ideia também, Carol. Eu não faço atendimento, né? Clínica, então. Você Sim, não mas fez. assim, mas é tão bom, gente, trocar essa experiência, ouvir Nossa, como... demais. Uhum. Porque, assim, e estudar através de estudo de caso, né, também, porque, assim, olha só, traz uma riqueza de detalhes, Sim. Você vê a vai teoria com ensinando a a gente, prática. sim, porque vai te treinando também para perceber os detalhes na fala do Aham. paciente, na hora do atendimento. E eu escutando vocês, assim, eu tô assim, gente do céu. Meu Deus, eu acho que eu preciso estudar mais isso. Porque como eu não tô atendendo, né? Então eu acabo não tendo tanta. Eu falei assim, gente, o que que eu faria? Aí aqui que eu falei assim, gente, o que que eu faria? Assim, sabe? Eu fico um pouco perdida. Como eu não tô tendo essa experiência, Uhum. eu acho que vai ser bem bacana pra mim também. Eu estava até Pessoal, conversando com a Erika, acho eu que só vou ontem. encerrar a gravação aqui, mas a Uhum. gente vai continuar na chamada. Peraí. Peraí, rapidinho. Então, pessoal, esse foi o. Ah, não, a gente tem que fazer, antes de encerrar a gravação, só Ver fazer o qual que vai ser o sorteio. próximo. Laís, como você é a novata hoje, você vai escolher pra gente um número entre o número 1 e o número 50. 45. Ó, vamos lá. Bateu na trave de uma coisa que citou no caso que a gente está estudando hoje. Vai ser. O próximo caso vai ser o caso clínico 45, transtorno de estresse pós-traumático numa Olha! perspectiva sistêmica. Olha! Aí eu vou fazer o scanner depois e vou mandar para vocês. Deixa eu só anotar aqui. TEPT, uma perspectiva sistêmica. Aí eu vou fazer o scanner e vou mandar no grupo para vocês. Então, pessoal, até a próxima semana. Vou encerrar a gravação aqui, mas a gente vai continuar.